A palavra de Deus nos diz: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados para densas trevas. Vamos orar ao Senhor. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra. E nesse momento, mais uma vez, te suplicamos Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a refletir no texto sagrado, a ouvirmos a Tua voz, a entendermos, ó Deus, a Tua verdade, podemos aplicar às nossas vidas, termos o nosso coração alimentado, nutrido, a nossa alma fortalecida, ó Deus, na fé, a nossa esperança vivificada, para que possamos, como igreja, ó Deus, andarmos firmes dentro da Tua santa vontade. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que diretamente não lida com a questão da criação de filhos. Mas existe algo em particular nesse bloco do capítulo 7 ao capítulo 9, que é uma diferente forma de se fazer referência a filhos. Nós vamos caminhar um pouco sobre o bloco para entender a estrutura do texto. Em seguida, nós vamos olhar propriamente para o texto e, por fim, nós vamos fazer algumas aplicações do que esse texto pode nos ajudar, nos ensinar sobre alguns aspectos para a criação de filhos, glorificar a Deus através da criação de filhos. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que esse bloco inicia no capítulo 7 e vai até a parte inicial do capítulo 9, versículo 7, e tem um problema que está acontecendo naquele contexto, que é duas nações estão se juntando para invadir o território de Judá, o reino do norte, que depois da divisão dos reinos passa a ser chamado Israel. Então Israel é uma referência àquelas 10 tribos do reino do norte. E as duas tribos que ficaram no sul, Judá e Benjamim, eles são chamados de Judá, a partir dessa estrutura da divisão. Então, o reino de Israel ele se junta com Síria para fazer um projeto para invadir o reino de Judá. 10 tribos, numericamente muito maior do que 2 tribos. Agora, imagine eles se juntando com um outro reino para invadir Judá. E o capítulo 7 lida, se você observar o versículo 1 ao versículo 9,
como essa informação chegando ao rei de Judá e ele ficando aflito. E o texto ainda informa que não somente ele ficou aflito, mas com ele todo o povo, e diz que eles ficaram agitados como uma árvore no bosque, movida pelo vento. Eles ficaram aflitos e no meio dessa estrutura, esse tema ele vai percorrer até o capítulo 9, esse problema da possível invasão ao território de Judá. Então, existem 3 temas que são continuamente repetidos nessa sequência, nesse bloco. O projeto de Israel e Síria, ele vai ser frustrado pelo Senhor, esse é o primeiro ponto. O segundo é, Deus envia um sinal por meio de filhos, ou de um filho, ou de filhos. E em terceiro lugar, Deus ele pune com juízo aqueles que não confiam nele. E aí a gente vai caminhar do capítulo 7 ao capítulo 9, verso 7, e esses tópicos eles vão sendo repetidos, intercalados. O verso 1 ao 9 começa essa estrutura, explica, e logo de imediato, já disse, você lê o versículo 1, vai dizer que esse é o projeto deles para pelejarem. A parte final diz, porém, não prevaleceram contra ela. Ele já de imediato já adianta que aquele projeto de invasão não vai funcionar, mas ele, ao longo desse bloco, ele vai explicar o desenrolar dos acontecimentos. O versículo 10 ao versículo 16, nós temos um texto que fala sobre a chegada de um filho que serve como sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ainda que nós vamos ler no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, que Mateus aplica esse texto a Cristo, porque esse texto ele tem um elemento profético, aponta para o Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Mas você vai, ao longo do bloco, você vai perceber que, em primeiro lugar, existe uma criança que vai nascer naqueles dias. Uma mulher vai ter um filho, e esse filho vai servir como sinal, como algo extraordinário para acalmar o coração. E se você atentar para o versículo 15, no capítulo 7, diz que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Perceba que esse sinal era algo para acalmar o coração daquela geração. Eles veriam o nascimento dessa criança, e antes que essa criança tivesse uma certa idade, que pudesse comer uma comida gordurosa, aqueles 2 reis que tinham um projeto de invadir Judá, eles cairiam. Eles iriam ver a evidência de que aquele projeto não funcionaria. Novamente, aí o versículo 17, e essa é uma das dificuldades desse bloco. Alguns textos de Isaías também têm essa dificuldade, a transição entre a quem o Senhor está dirigindo. Ora, o Senhor está falando para os invasores, os ímpios, ora, Ele está falando para o próprio povo, ora, Ele está falando para o profeta. Então, é difícil perceber essas transições, e o verso 17 agora não é mais falando para os ímpios, para aqueles invasores, mas falando para o próprio povo do Senhor, o povo de Judá, dizendo que eles não deveriam ser incrédulos, ficarem apavorados, como o texto inicialmente disse no capítulo 7, mas eles deveriam confiar no Senhor. Mas porque eles não confiaram no Senhor, Deus iria fazer uma invasão. Aí entra um outro reino na história aqui, o reino da Assíria. A ironia da narrativa é que eles não confiaram no Senhor e passaram a confiar na aliança com uma outra nação. Vem 2 nações invadir, o Senhor disse, confia que eles não vão invadir. Eles não confiaram e fizeram uma aliança com uma outra nação, a Assíria. E a ironia é que Deus vai usar a Assíria exatamente em quem eles confiaram para punir o território de Judá, o reino do sul. E aí o versículo 17 ao 25 narra exatamente esse juízo. Aí perceba o capítulo 8, verso 1 ao 4, volta a falar sobre essa sinal do Senhor por meio da chegada de filhos. Se você atentar para
Versículo 3 diz: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho, então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ele como que retoma o nascimento da criança de Isaías 7,14 e retoma também o contexto dizendo que ao nascer essa criança e ela atingir certa idade, esses reis que planejam invadir, eles vão ser derrotados, eles não vão conseguir entrar no território de Judá. É uma palavra de consolo para o povo, para que o povo confiasse em Deus. Deus é soberano que guia a história, que controla todos os eventos. Mas, novamente, capítulo 8, versos 5 ao 8, diz que o Senhor, ele vai punir Israel porque eles não confiaram no Senhor. É uma palavra de juízo com certa... No final do verso 8, uma palavra em que eles poderiam descansar no Senhor, ter segurança, porque o Senhor não havia desprezado o povo, estava disciplinando o povo por meio daquela invasão da Síria. O verso 8 diz: penetrarão em Judá, inundando, e passando por eles, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Novamente cita o Emanuel de Isaías 7,14. Eles seriam disciplinados, é como se uma água inundasse até o pescoço, eles não seriam destruídos totalmente, mas seriam disciplinados, porque eles foram incrédulos, eles não confiaram no Senhor. E aí chegamos, meus irmãos, no texto de Isaías 8, versículo 9, quando agora novamente volta-se a dirigir não ao povo do Senhor, mas aos ímpios, aos invasores, dizendo que o projeto deles não seria levado a efeito, eles não conseguiriam lograr. O verso 9 e 10 fala exatamente sobre isso, quando diz: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados, dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. O que o texto está dizendo é exatamente dentro dessa problemática, duas nações se armando para invadir o território de Judá, e Deus está dizendo: vocês podem se armar, vocês podem planejar a invasão, vocês podem olhar o número do exército de vocês como se fosse um número muito superior e a vitória fosse certa, mas o fato é que vocês vão ser despedaçados. O projeto de vocês vai ser frustrado, vocês não vão conseguir alcançar a vitória. E o argumento é: porque Deus é conosco. Literalmente no hebraico está porque Emanuel. A mesma palavra que acontece em Isaías 7,14, Isaías 8, versículo 8. Agora novamente fala-se sobre Deus é conosco, Deus é conosco. Em Isaías 7,14, enviando uma criança como sinal para acalmar o coração do seu povo que estava aflito, que apontava para Cristo, aquele que de fato acalma completamente a angústia da nossa alma. Isaías 8, versículo 8, Deus é conosco até para nos disciplinar, não deixar seguirmos e avançarmos por caminhos tortuosos. Passamos por disciplina que dói, mas Deus, Ele não nos destrói, porque Deus é conosco, nos guardando. E agora eles estavam, o termo é aplicado no versículo 10 para dizer para o ímpio: Deus é com o seu povo, não há como o ímpio destruir o povo do Senhor. A arrogância da Síria e de Israel era imaginar que pelos seus projetos, pelas suas ideias, tudo aquilo que eles imaginavam que tinham poder, eles iriam conseguir destruir Israel, eles iriam conseguir acabar com o povo do Senhor. E o texto de Isaías 7, verso 7 ao 9, diz exatamente isso. O Senhor já havia dito isso. Assim diz o Senhor: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis.
Quando eles projetam invadir o território de Judá, lá no capítulo 7, o Senhor já havia dito, olha, eu posso dizer para vocês até o tempo em que vai durar o reinado deles e a data exatamente quando eles vão cair e quem vai ser o rei que vai substituir eles. Eles não vão invadir o território de Judá, eles não conseguem controlar a história. Mas um ponto que esse texto dialoga é que muitas vezes a arrogância dos ímpios, o que eles proclamam, que eles podem, que eles vão fazer, muitas vezes causa um pânico no meio do povo de Deus, e foi exatamente o que aconteceu em Isaías 7, verso 2. Diz que o coração do povo ficou agitado. Isaías 7, versículo 17, fala exatamente sobre essa invasão da Assíria, porque Deus iria disciplinar o seu povo, porque eles foram incrédulos. Mais explicitamente, Isaías 8, versos 5 ao 7, falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Eufrates, fortes e impetuosos, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, porque eles foram incrédulos. Deus levantaria uma outra nação para disciplinar o seu povo, porque eles confiaram naquilo que os ímpios diziam, aquele poder que os ímpios arrogavam ter. Eles não confiaram no Senhor, eles confiaram mais no poder dos ímpios, e Deus iria disciplinar eles. A partir agora do versículo 11, do capítulo 8, nós temos uma série de trechos aqui, pequenos blocos que falam sobre exortação, esperança e juízo. E aí Deus, para acalmar o coração do profeta, acalmar o coração do povo, daqueles que estavam confiando em Deus, mas sendo bombardeados com palavras de incredulidade e outras propostas, o Senhor exorta o seu povo para fortalecer o seu povo diante desse cenário. Versículo 11 ao 13. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. O profeta, ele diz que o Senhor operou algo na vida dele e ele já explica a conclusão do que foi aquela revelação. Antes mesmo de citar o que o Senhor disse, ele disse, olha, a conclusão dessa revelação é que o Senhor, ele não quer que eu ande pelo caminho desse povo. Essa expressão, tendo a forte mão sobre mim, é comum no livro do profeta Ezequiel, quando o Senhor ele age para fortalecer as vidas enfraquecidas, para revigorar a alma do seu povo, dar força ao povo, para que o povo confie no Senhor, para não sucumbirem diante da incredulidade. O Senhor agiu e o significado é que eles não devem andar pelo caminho do povo, e perceba como o texto vai conectar eu ter a incredulidade diante das ameaças dos ímpios, porque eu estou tendo os mesmos hábitos dos ímpios. Por isso a palavra é, não ande pelo caminho deste povo. Mas literalmente o que o Senhor disse é, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Essa palavra, o significado dela é, não chameis confederação. A referência é, não sigam a proposta de fazer uma coligação como uma solução para enfrentar esse problema. O povo está dizendo, vamos fazer uma coligação, uma confederação, mas não falem o que eles falam, não absorvam a proposta que eles estão estabelecendo, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Quando nós temos o nosso andar, como é o andar dos ímpios, o nosso temor é o temor dos ímpios, as nossas soluções são as soluções que os ímpios propõem, o caminho mais prudente, na nossa perspectiva, vai ser o caminho que eles entendem como um caminho mais prudente, mas a palavra do Senhor é, não sigam por esse caminho, não temam o que ele temem.
nem torneis isso por temível. Mas, versículo 13 diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. É o Senhor, não ímpio, que deve ser singular em nossa perspectiva. Santificar o Senhor é que em nosso coração, em nossa mente, Ele seja singular, Ele seja tratado como aquele que de fato é poderoso, aquele que guia a história, aquele que o meu futuro depende. Eu lido diante de uma cena de dificuldade, uma possível invasão do exército, mas o meu coração ele é acalmado quando a minha fé é fortalecida na verdade de que o Senhor é Ele que controla a história. Não são os projetos, a arrogância dos homens, aquilo que os homens imaginam que tem de poder, mas é exatamente a soberania de Deus. Se eu consigo santificar o Senhor no meu coração, eu descanso nessa verdade, apesar das incertezas do que vai acontecer nos dias futuros. Eu creio em um Deus que controla a história, um Deus em que, apesar da minha dificuldade, eu posso descansar nele, confiar nele. Eu estou santificando o Senhor no meu coração, na minha mente. O meu temor agora está sendo canalizado para andar na vontade de Deus, andar em aliança com o Senhor, e não andar e tomar atitudes precipitadas, conforme distantes da palavra de Deus, conforme o conselho dos ímpios. Seguir a proposta dos ímpios, que é apartar-se daquilo que o Senhor havia dito diretamente: não faça aliança com os ímpios. Quando nós entendemos isso, nosso coração é descansado. O texto de Números, capítulo 20, versículo 11 e 12, a Bíblia diz algo sobre a atitude de Moisés, falando exatamente isso, sobre santificar o Senhor. Números capítulo 20, verso 11 e 12. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Era preciso crer no Senhor, santificar o Senhor como aquele singular, aquele poderoso que não precisaria bater, mas falar a rocha para que o Senhor operasse aquilo que Ele disse que iria operar. É exatamente isso que o povo de Deus precisava fazer. Eles precisavam vencer a incredulidade, vencer a angústia, vencer os medos, confiando na soberania de Deus. E como a doutrina, meus irmãos, da soberania de Deus, ela é tão relevante para os dias em que nós passamos por problemas, como ela é consolo para a nossa alma, nós podemos descansar em um Deus que controla a história, honrar a Deus, entendendo que o remédio é confiar exatamente na sua soberania. E aí nós chegamos no verso 14, que é uma palavra de esperança. Inicia no verso 14 uma profecia que é uma palavra de esperança, mas logo em seguida anuncia juízo, a parte final do verso 14, verso 15. E é um desafio na leitura desse texto, porque é como se o texto ele desconectasse daquele problema que está falando sobre um processo de invasão. 2 nações vão invadir Judá, e ele vai lá para diretamente falar sobre Cristo. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Fala uma profecia, e o Novo Testamento vai, por muitas vezes, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai fazer referência a esse texto, sobre tendo cumprimento em Cristo.
uma profecia que fala lá sobre a chegada de Cristo, que se nós olharmos para o desenrolar desse texto, podemos trazer exatamente a questão, como é que essa profecia, ela resolve e acalma o coração do povo que está lidando com uma possível invasão, e se essa profecia vai se cumprir tantos anos depois. Esse é o desafio desse texto, é que nós não podemos desconectar uma cena da outra. O Senhor, que é o nosso Redentor, que muitos anos depois dessa cena viria para tabernacular no meio do seu povo, ser santuário, ele também seria escândalo, seria rejeitado. E perceba, o mais desafiador desse versículo é que em toda a cena Israel e Judá estão postos em litígios, separados. Mas o versículo 14, como que desconectando, ele diz assim: rocha e ofensa as duas casas de Israel. Esses dois reinos, eles vão se juntar, vão haver integrantes desses dois reinos para não confiar no Senhor e rejeitar o Messias. Ele será laço e armadilha. As pessoas receberão juízo por não receberem o Senhor, não confiarem no Senhor. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. A ira do Senhor será derramada sobre eles, porque eles não receberam o Senhor, não confiaram no Redentor. Uma cena de invasão e incredulidade, conectada com uma outra cena, anos depois da vinda do Redentor, o nascimento e a incredulidade dos judeus. Aí o texto ele já vai nos dando esses indícios de que ele está trabalhando dois contextos históricos. Ele está falando para o povo daqueles dias, mas ele está levando os olhos dos seus leitores para olhar mais adiante uma outra narrativa, a grande esperança, que é a chegada, não do menino de Isaías 7,14, daquele contexto, mas de um outro menino, o Redentor da nossa alma. Não de alguém que vai resolver apenas o problema de uma certa invasão, mas vai resolver o maior de todos os problemas, o problema da minha alma. Mas aí, abruptamente, o desafio do texto do profeta Isaías é exatamente esse. No verso 16, ele volta para o contexto, as orientações de Deus para o profeta, como o profeta Isaías ele vai lidar com seus discípulos que estão sendo bombardeados com esse sentimento de incredulidade. Como eles vão reagir, não como os ímpios. A orientação de Deus para o profeta é: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O verso 16 ele vai exatamente explicar como é o caminho para cumprir essa ordem de Deus, do versículo 12 e 13. Não andar pelo caminho dos ímpios, não chamar de conjuração, confederação, aquilo que eles chamam, não temer o que eles temem. Como é que eles vão chegar nesse ponto? O caminho estabelecido pelo Senhor é: resguarda a lei, amarra a lei no coração dos meus discípulos. Ensina a palavra de Deus, resguarda a palavra de Deus, fortalece a palavra de Deus no coração dos meus discípulos, para que eles possam ter conceitos distintos dos ímpios, não ter os mesmos temores, não ter as mesmas propostas de solução de problemas. É pela lei que eu vou santificar o Senhor, que eu vou confiar na soberania de Deus, e a minha alma ela vai ser acalmada diante dos problemas. Eu vou amarrar a lei no coração, no meu coração. O profeta, a missão do profeta, a missão do pastor é exatamente, a missão dos pais é exatamente ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, para que o coração deles confie na soberania de Deus, eles creiam no Senhor, para que eles não tenham o mesmo vocabulário dos ímpios, para que eles não tenham a mesma crença dos ímpios. Resguarda a lei, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos.
Aí o verso 17 é não o que o Senhor falou para o profeta, mas é a reação do profeta diante do que foi dito. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Esse texto é a reação, essa expressão de esconder o rosto da casa de Jacó, ela foi expressa no capítulo 1, quando é um capítulo que fala muito sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, e dizendo que eles levantavam orações e Deus escondia o rosto deles. E Isaías ele está vendo como que é um grupo pequeno de discípulos, e os discípulos sendo bombardeados com essa cena, esse sentimento de incredulidade, grande parte de Judá já achando que o melhor caminho não é ouvir o Senhor, mas fazer uma aliança com a Síria. No meio Calvino comentando esse texto, ele diz que no meio da ordem que o Senhor dá, no verso 16, o profeta percebe uma esperança, que é trabalhar ensinando a palavra de Deus, porque Deus, a seu tempo, Ele vai intervir, porque Ele tem os seus eleitos, Ele tem os seus discípulos. Então, o profeta enche o coração de esperança, ele vai agora ter a missão de ensinar a lei, mas ele vai ensinar a lei com esperança, porque ele sabe que Deus vai intervir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ele espera no Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó. O cenário hoje é que muitas pessoas não estão ouvindo. Eles estão achando que a maior esperança, o melhor caminho é fazer aliança com a Síria. Mas a ele aguardarei. O texto que também é citado em Hebreus 2, verso 12, aplicado a Cristo, ele fala nesse contexto sobre a esperança do profeta de continuar ensinando. Calvino ele chega a dizer o seguinte, que o contexto de Isaías tendo poucos discípulos era uma profecia para o contexto de Cristo naqueles dias tendo poucos discípulos na sua primeira vinda, porque essa cena ela apontava profeticamente para a outra cena. E ele diz, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Ele olha para os seus discípulos e quando ele fala de filhos, ele não está falando dos filhos literalmente deles, das crianças, ele está falando dos discípulos. E ele diz, olha, é tão extraordinário você confiar no Senhor nesse contexto, que as pessoas olhavam para os poucos crentes daquela geração e eles eram como um sinal, era como algo extraordinário, não era algo comum. Assim como uma virgem conceber era algo incomum, aquele grupo dos crentes confiar no Senhor era um sinal, era algo extraordinário, era maravilha. Serviam como sinais, como maravilhas no meio daquela geração, onde a maioria seguia pela proposta dos ímpios, a maioria olhava para o caminho dos ímpios, a igreja era como que algo estranho, no meio de uma geração que achava que o mais prudente era fazer aliança com a Síria, não era ouvir o Senhor, para eles era o mais sábio e a igreja era algo estranho nesse contexto. Esse texto também é citado por Hebreus capítulo 2, agora versículo 13, aplicado também a Cristo. O versículo 19 e 20, agora novamente uma exortação com certa ironia, porque o verso 19 diz, quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? As pessoas não estavam confiando em Deus e a proposta deles é eles consultarem os necromantes, para que os necromantes dissessem, olha, qual é o melhor caminho? Nós vamos fazer a aliança com a Síria, nós vamos sair desse país, nós vamos ficar aqui confiando realmente no Senhor. E o Senhor diz, ironicamente, como é que as pessoas, elas, para resolver os problemas dos vivos, eles vão consultar os mortos. É como, aqui tem uma ironia, porque é como se dissesse, se esses mortos soubessem realmente resolver os problemas, eles não estavam mortos. Você tem um problema aqui na sua vida e você quer resolver o seu problema, você vai consultar um morto que fica sussurrando, era a prática que havia no meio dos incrédulos. Mas
diferente desse caminho, volta-se à exortação que se tem ao longo do bloco, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O versículo 19 fala sobre consultar a Deus. E se consulta a Deus por meio da sua palavra, pela sua lei, pelo seu testemunho. É ali que nós vamos consultar a Deus, ouvir a vontade de Deus. Nós vamos acalmar o nosso coração, nós vamos fortalecer o nosso coração na soberania de Deus, lidar com as nossas angústias, nossos medos, que nós não temos controle sobre o futuro, sobre o que vai acontecer na nossa vida. Mas nós vamos acalmar o nosso coração confiando não em ter todas as respostas, porque nós não vamos ter todas as respostas, mas em confiar que apesar de não sabermos o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, nós descansarmos que existe um Deus soberano, que determina todas as coisas, um Deus que nos derrama graça e misericórdia sobre nós, que tem guiado as nossas vidas e que nós podemos descansar nele. O texto termina, verso 21 e 22, falando agora do juízo sobre aqueles que não querem essa proposta, querem exatamente seguir pelo caminho da incredulidade. O texto diz: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras de ansiedade, serão lançados para densas trevas. A realidade do incrédulo, quando vê a sua proposta, o seu projeto falhar, e ele não sabe lidar com a crise, com as dores, ele começa a blasfemar, ele começa a amaldiçoar, ele começa a viver amargurado. É interessante, né, meus irmãos, como muitas vezes a nossa fé ela é zombada pelos ímpios, como eles reputam a igreja como um povo sem sabedoria, sem conhecimento. Mas o mesmo ímpio que muitas vezes nos reputa dessa forma, ele é um ímpio que consulta necromantes, ou então, da nossa geração, no nosso contexto, tomado de superstições. Ele fala tanto sobre racionalidade, mas ele, no mais íntimo, no seu dia a dia, ele é tomado de superstições, de crendices, né? Ele coloca o seu coração em ideias populares, ideias contrárias à vontade de Deus, mas não confia no Senhor, não confia na soberania de Deus. Mas, diante desse texto, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, se nós caminharmos por esse texto e chegarmos no capítulo 9, que agora fala diretamente sobre Cristo, sobre Deus forte, maravilhoso, conselheiro, o menino, o nascimento, a encarnação de Cristo, nós precisamos perceber que um grande desafio que nós temos na criação de filhos é ensinar as histórias bíblicas e ensinarmos a mensagem da redenção. Porque como que você vai ensinar esse texto ou entender esse texto e separar o contexto de Isaías da história da redenção? Você vai ter muitos desafios, porque Isaías 7,14, você precisa ver essa correlação entre o contexto de Isaías e a criança que Mateus vai aplicar a Cristo. Chega em Isaías 8, verso 14, o desafio que é você, no meio de uma narrativa que fala sobre um problema de invasão, ele vai diretamente ao Novo Testamento para falar sobre a vinda de Cristo. E mais desafiador é você chegar no capítulo 9 e depois de falar sobre essa problemática de invasão, eles não vão lograr vitória, ele passa a falar sobre o nascimento de Cristo. Essa história, bem como todas as histórias da Bíblia, meus irmãos, elas apontam para a história da redenção. E nós podemos falhar nessa missão de ensinar a verdade bíblica aos nossos filhos, termos a falta de entendimento dessa perspectiva, de nós apenas pronunciarmos termos, pronunciarmos histórias e ajudarmos os nossos filhos a decorar narrativas bíblicas, mas sem levar ao coração dos nossos filhos a mensagem da redenção. Nós precisamos caminhar pelas narrativas bíblicas e conectar as narrativas bíblicas à mensagem da redenção para os nossos filhos.
os nossos filhos muitas vezes ouvem a história de Davi e Golias, e ao longo da semana as crianças às vezes assistem desenho animado, e no desenho animado tem sempre um enredo, né? O super-herói, ele tem aquele início lá, quando ele caminha bem, mas depois tem algum problema e ele tem parece que ele vai perder, e no final da história ele faz uma virada e ele sai vitorioso. Geralmente é um enredo dos desenhos, né? Do super-herói. E aí a gente vai narrar a história bíblica de Davi e Golias para os nossos filhos, e a gente conta a história que tem um jovenzinho Davi e passa uma cena que parece que ele vai perder a guerra, né? E no meio da história ele faz uma virada e ele ganha aquela batalha. E a criança, da mesma forma que ele viu o desenho, ele viu a história de Davi e Golias. E nós, se nós pararmos aí, nós falhamos. Porque nós estamos contando as histórias bíblicas da mesma forma que ele assiste os desenhos, as outras histórias. Os judeus contam as histórias bíblicas dessa forma, os católicos contam as histórias bíblicas dessa forma. Nós precisamos dizer para as crianças, dizendo: olha, sabe quem nós somos nessa história? Você não pode ser como Davi, você não pode vencer. Essa história fala sobre um problema que é o problema do pecado. Você, nós somos os soldados covardes, incapazes de vencer aquele gigante. Mas Cristo, que é o nosso Redentor, ele é representado por Davi, ele vence aquela batalha, a batalha de um problema que tem no seu coração, no meu coração, que é o problema do pecado. E aí eu passo a narrar a história conectada com a história da redenção, e é essa história que nós precisamos levar ao coração dos nossos filhos. Porque se nós apenas formos replicadores de informação, nós vamos criar vários fariseus. Eles vão crescer religiosos, ou eles vão chegar na idade adulta e eles não vão suportar a carga das exigências e vão embora. Ou eles vão ficar na igreja impondo regras e regras para os outros, porque eles não confiam na graça. Eles não sabem o que é a graça, eles sabem decorar versículos, eles sabem cantar músicas, eles cresceram no ambiente evangélico, mas eles não aprenderam a história da redenção, cresceram ouvindo mensagens bíblicas. Mas eles não sabem o que é a graça, porque eles só aprenderam as narrativas bíblicas de uma perspectiva de heróis, de uma perspectiva puramente da informação, e não ouviram a teologia conectada com a narrativa. Por isso tem um desafio: os pais precisam estudar a Bíblia, os pais precisam entender a mensagem da redenção para ensinar aos seus filhos, para que eles creiam, para que eles cresçam entendendo o que é graça, o que é misericórdia, para que essa mensagem do Evangelho, que é poder de Deus, ele de fato transforme o coração dos nossos filhos, que são pecadores. E aí nos leva à segunda aplicação. Há um conceito muito importante para nós criarmos filhos para a glória de Deus, que é a aplicação da disciplina. Esse texto, meus irmãos, ele nos fala claramente nesse sentido. Deus disciplinou o seu povo, Isaías 8, versos 5 ao 8, ainda que Deus não desprezou o seu povo, não abandonou o seu povo, ele disciplinou, ele trouxe dores para que eles amadurecessem, porque eles foram incrédulos. Isaías 8, versículo 12, há uma instrução de que eles não podem seguir falando o que eles querem, o pensamento que eles querem. Há uma orientação de Deus dizendo: olha, eles não devem ter esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito. Isaías 8, versículo 13, eles devem santificar o Senhor. Isaías 8, verso 16, e o profeta tem a missão de ensinar a lei, será a lei no coração dos discípulos. Vemos em dias, meus irmãos, em que pessoas não querem ter filhos. E muitas vezes os que querem ter filhos querem tratar eles como se eles fossem divindades. Os nossos filhos, eles não são melhores do que os filhos no contexto de Isaías, capítulo 8. Eles precisam ser disciplinados porque eles são pecadores. Nós precisamos orientar, nós precisamos ensinar, nós precisamos dizer não. Você quer destruir a vida do seu filho, deixe ele ser conduzido sem você impor limites. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre reverência.
Imagine que nós podemos até crescer num sentimento supersticioso. O importante é trazermos nossos filhos para a igreja, né? E aí você traz para a igreja e deixa... Não precisa disciplinar, porque ele já está num ambiente, né? Como se ele pudesse absorver pela parede. Ele pisou naquele lugar, então ele pudesse... Isso é uma superstição. Nós somos pastores dos nossos filhos, nós precisamos, assim como Isaías é convocado a pastorear o seu filho, nós somos convocados a orientar, a disciplinar todos os nossos filhos. Como todos nós temos um coração pecador, com inclinações distintas. Nós percebemos as inclinações distintas dos nossos filhos, mas nós precisamos corrigir eles, nós precisamos disciplinar. Naqueles dias, no contexto de Isaías, os ímpios tinham sua proposta sobre qual era o melhor caminho para vencer aquele medo da invasão. Hoje os ímpios têm uma proposta também de como as pessoas devem educar os filhos. Nós vamos ouvir a proposta deles, ou nós vamos à lei e ao testemunho, que a palavra de Deus diz. Nós falamos que nós queremos ouvir a Deus, queremos glorificar a Deus, mas quando muitas vezes nós vamos tratar os nossos filhos, nós não os corrigimos, nós não os disciplinamos, nós somos passivos. Eles não são melhores, também não são piores do que aquela geração de Isaías 8. Eles precisam do mesmo caminho, do mesmo remédio, eles precisam ser disciplinados, orientados, encorajados, mas eles precisam do nosso pastoreio. Só assim nós vamos criar filhos para a glória de Deus. Uma terceira aplicação, meus irmãos, é que ainda que nós ensinemos a graça, ainda que nós disciplinemos para que eles cresçam temendo o Senhor, nós precisamos orar. Isaías 8, verso 17 diz: esperarei no Senhor. Ele recebeu a orientação de ele como profeta, o que é que ele precisa fazer para resolver aquele problema? É ensinar a lei. Mas ele sabe que, e todos nós devemos saber, que ainda que façamos tudo aquilo que Deus manda nós fazermos, nós ainda precisamos nos colocar de joelhos e orar, porque nós dependemos da misericórdia e graça de Deus para que Ele opere no coração dos nossos filhos. Nós precisamos e dependemos de uma intervenção do Senhor para que Ele quebrante o coração dos nossos filhos, para que, além do respeito que os nossos filhos tenham diante de nós, eles temam o Senhor quando eles não estiverem diante de nós. Quando eles estiverem na escola, quando eles estiverem com os seus amigos, quando eles estiverem casarem, saírem do nosso lar, para que eles aprendam a ser tementes ao Senhor. Nós disciplinamos, nós ensinamos, mas também nós precisamos orar. Oramos porque, apesar de todo esforço, toda dedicação, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, ainda assim dependemos de Ti. Opera, Senhor, no coração dos nossos filhos. Dá fé a eles, Senhor, dá temor ao coração deles. Assim como o profeta Isaías. Com esperança nós fazemos isso, porque o Senhor tem promessas sobre a família da aliança, mas nós oramos, reconhecendo a nossa dependência. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a criar filhos para a glória de Deus. Vamos orar. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Tu sabes, Senhor, quem nós somos, fracos, imperfeitos. Como nós carecemos, ó Deus, de compreender mais a Tua verdade, para ensinar aos nossos filhos, para aplicar a verdade aos nossos filhos. Mas nós Te suplicamos, ó Deus, graça, misericórdia, para que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, para que o Senhor opere, ó Deus, no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, para que eles temam o Teu nome e vivam a vida, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Isso nós Te oramos, em nome de Cristo. Amém.